Olá pessoal que me acompanha aqui no meu canal do YouTube. Eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre o novo nascimento e o que eu entendo a respeito desse assunto tão importante da Bíblia, a palavra de Deus. O novo nascimento, ele é algo que acontece com todo aquele que chega à conversão, que é aquele ponto onde você se deparou com a verdade do Evangelho e você se viu ali totalmente convicto daquilo, aonde a sua mentalidade mudou, a forma de você pensar e ver as coisas mudaram. Então a gente chama isso de conversão, que se dá através do arrependimento, através da sua mudança de mentalidade, que produz em você uma mudança de rota, uma mudança de direção. E junto com isso nós temos a importância da fé, porque tudo isso é por meio da fé. Agora, a partir do momento que você se arrependeu e que você creu no Evangelho, que a sua mentalidade mudou, então a gente vai entender que acontece o novo nascimento. E o novo nascimento nada mais é do que você adquirindo uma nova natureza. Só para você entender, a Bíblia nos explica, em Romanos, por exemplo, no capítulo 5, que Adão, através do seu ato de desobediência, ele fez com que o pecado entrasse no mundo. Então, o pecado ele passou a estar presente no mundo através da desobediência de Adão. E assim sendo, toda a humanidade ela herdou de Adão uma natureza caída, uma natureza pecaminosa. Então, a partir do momento que Adão pecou, toda a sua descendência, a sua linhagem, ela vai carregar esse pecado de Adão também, assim como eu e você. O ponto é que essa natureza, ela é totalmente dominada pelo pecado. Então, a gente vai acompanhar no Antigo Testamento a própria lei de Moisés, que apenas serviu para realmente identificar o quanto que o homem ele é ruim, o quanto que o homem é dominado pelo pecado, é tendencioso ao mal. E isso ficou provado por meio da lei de Moisés. Ou seja, o propósito da lei nunca foi de salvar, mas apenas de revelar ao homem a natureza de Deus e o quanto que a natureza de Deus é diferente da natureza do homem. E a própria lei, ela aponta para o homem a necessidade de uma solução, de um salvador, já que o homem é totalmente incapaz de obedecer à lei. Mas voltando à questão do novo nascimento, então, o novo nascimento, ele é nada mais, nada menos do que o homem, ele recebendo uma nova natureza, onde essa nova natureza o faz capaz de agradar a Deus. Então, se a nossa carne que está em nós, na nossa natureza, nos impossibilita de agradar a Deus, então a gente vai ler lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, Jesus explicando a Nicodemos, que qualquer um que quiser ver o reino de Deus, quiser entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo. E o que é esse novo nascimento? É o nascimento do Espírito. E olha só, no próprio livro de João, capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz que todos que receberam Jesus, recebeu também o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, olha só como que tudo está ligado. O homem sem Deus, dominado por sua natureza de pecado, ele recebe Jesus, ele se converte, ele crê em Jesus e aí ele vai receber uma nova natureza vinda do Espírito. Essa nova natureza, ela vem de Deus. Então, é como se Deus ele estivesse enviando a nós uma nova natureza, não mais aquela natureza do pecado, mas uma nova natureza do Espírito. E essa nova natureza que eu e você recebemos quando Jesus nos alcançou, ela tem prazer na obediência a Deus. É por isso que o cristão que realmente está cheio do Espírito Santo, se acaso ele comete algum tipo de pecado ou algum desagrado a Deus, ele vai se entristecer na hora. Por quê? Porque o pecado já não é mais parte de quem você é. Você agora é uma nova pessoa. Você é um filho de Deus, por adoção, mas que também recebeu essa natureza vinda do Espírito, esse novo nascimento. Então agora
Se antes você tinha prazer no pecado, agora, como filho de Deus, você tem prazer na obediência. E o pecado já não é mais algo que você vê como atrativo. Aí você fala, mas pastor, não está fazendo sentido. Se o pecado não é mais atrativo, por que eu sou tentado ainda? Aí entra o que Paulo explica em Gálatas. Em Gálatas, Paulo explica que quando nós estamos no Espírito e temos agora essa nova natureza, isso não quer dizer que a carne foi anulada, que a antiga natureza foi anulada. Ela está apenas sendo anulada. Ela não foi tirada, ela não foi exterminada, ela está apenas sendo anulada. Ou seja, vai agora estar, não é, totalmente nas nossas mãos, porque a Bíblia diz que agora a gente tem que procurar andar no Espírito e não na carne. Se você andar na carne, é óbvio que o seu espírito vai perder força, essa natureza espiritual vai perder força e você vai praticar os desejos da carne. Agora, se você renunciar à sua carne e buscar andar no Espírito, a sua alegria e o seu prazer vai ser em obedecer a Deus. Bom, é mais ou menos isso que você precisa entender sobre novo nascimento. Então vamos lá, recapitulando. Nós, sem Deus, éramos pessoas que estávamos debaixo dessa herança adâmica, desse pecado de Adão, dessa natureza pecaminosa. Uma vez que a gente creu em Jesus, recebeu o Evangelho, a gente se arrependeu, mudou-se a nossa mentalidade, então a gente nasceu de novo. Como? Adquirindo uma nova natureza vinda de Deus, vinda do Espírito. Essa nova natureza em nós nos faz ter alegria em obedecer a Deus, nos faz querer obedecer a Deus. É mais ou menos isso que você precisa entender sobre novo nascimento. Se você quer ouvir mais sobre esse tema, mais sobre esse assunto, coloca aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever nesse canal aqui. Esse é o meu canal, onde eu falo sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre discipulado e coisas do tipo. Então, se você gosta, já se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém, com alguma pessoa que você conhece, com algum amigo, irmão de igreja. E se você quiser também, deixa aqui seu comentário. E não deixe de deixar também aí, não deixe de deixar o seu like também aqui no vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.